Não, sobre o volante, acho que o Felipe sabe que eu faço essa função se for necessário. Sabe tanto que minha função principal é zagueiro e eu venho performando muito bem ali e ele foca muito nisso. Ele não quer que eu vire um volante, ele quer que eu performe como zagueiro, mas ele sabe que em alguma oportunidade hoje teve o acaso de ter as duas lesões do Eric e do Alan e a expulsão do Gerson também no mesmo jogo. Então acabou que haveria essa possibilidade caso algum dos volantes sentisse alguma coisa. E aí foi o acaso do Nico também ter que sair e aí surgiu a possibilidade, né? Assim como o Danilo também era um cara que poderia fazer, que treinou em alguns momentos ali. O Varela acabou entrando também quando eu já estava esgotado ali de fazer a função. Então acho que eu estou preparado para fazer com a função, como eu sempre falei aqui, para ajudar o Flamengo. Eu vou jogar em qualquer posição que precisar, no que for necessário. E sobre a lista, cara, feliz por estar mais uma vez presente lá. Acho que também é fruto do que eu construí ali, do que eu construí no dia a dia lá. As pessoas que estão lá me conhecem, sabem do meu futebol, sabem de como eu sou como pessoa também. Então acho que é importante. Talvez ele tenha já procurado conhecer mais todos os jogadores aqui do Brasil. E feliz por mais uma vez, e vamos ver agora, esperar a convocação para ver se eu vou estar lá de novo. O Flamengo hoje, meu caro Pedro, boa noite para você, pro Bruno, pro Flávio, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo nas nossas plataformas. Ele entrou já sem sua fertilidade natural, né? Que recai sobre basicamente dois jogadores, Gerson e Arrascaeta e Gerson. É um time que já na criatividade ficou muito comprometido, muito desfigurado, e a segunda etapa me preocupou bastante, porque quando você viu ali a necessidade de mexer peças, de rodar da minutagem ou substituir jogadores que estavam esgotados, você viu um Flamengo meio bagunçado, meio desorganizado. Eu até achei que o Botafogo poderia fazer o seu gol no segundo tempo, porque parecia um time mais inteiro fisicamente, mais organizado e mais equilibrado. E aí, meu caro Pedro, a gente tem que olhar sempre em perspectiva, olhar para frente, e o que serve de lição, de legado, de compreensão, de entendimento para mim, esse 0-0 com o Botafogo. Primeiro, algo que a gente vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, gostem ou não gostem, torcedores do Flamengo, esse me parece ser um elenco que no momento está superestimado. Jogadores que custaram muito caro, 70, 80, 85, 90 milhões de reais, mas não conseguem entregar, dar o retorno necessário. Que jogadores são esses? Cebolinha, um exemplo clássico, porque vive reivindicando, pedindo presença no time titular, quando não está lesionado, quando não está machucado, e no jogo de hoje a gente viu o que o Cebolinha pôde entregar ao time do Flamengo. Outra máxima que precisa ser derrubada, viu, meu caro Pedro, ouvintes espectadores internautas da Jovem Pan, a de que o Pedro tem que ser titular imediato, absoluto, a qualquer hora, a qualquer momento. Não, ele nitidamente está fora de forma, viu, Pedro? Está tentando recuperar a sua forma física. E por último, o Luiz Araújo, que é muito reivindicado por alguns torcedores, por parte da imprensa, é o que nós vimos hoje aqui no Maracanã. Jogador que tem intensidade, que tem velocidade, mas na hora que se precisa dele, na hora da decisão, da finalização, na hora de tirar o 10, ele não é o Messi, é apenas o Luiz Araújo, viu, meu caro Pedro? Talvez, mesmo com outros jogadores que não seus principais, Gerson, Arrascaeta e Gerson, pudesse ter feito uma apresentação melhor. Não estou nem falando do resultado. 0-0 acho que foi justo aqui, porque foi um tempo um pouco mais para o Flamengo, o primeiro tempo, e o segundo tempo mais para o Botafogo. Agora, no todo, o Flamengo depende muito de peças, diferentemente do Palmeiras, que é um time mais da coletividade, é um time mais equilibrado. Até perguntei aqui para o Léo Ortiz e disse, olha só, Palmeiras quando joga mal vence, quando joga bem vence, quando tem dificuldade vence, quando joga fora de casa vence, e essa não tem sido atuada, não tem sido abatida, não tem sido o diapasão desse Flamengo, que é um eletrocardiograma, ora tá lá em cima, no pico, ora está aqui embaixo, ora lá em cima, aqui embaixo. Isso tem muito a ver com alguns fatores. Primeiro, essa questão física me parece nítida, clara e evidente. Falta perna, falta gás, falta fôlego, falta punch, falta torque, falta tração, falta isso tudo de forma harmônica e hegemônica ao time do Flamengo. E tem um problema aí que eu quero já aproveitar para responder uma colocação feita pelo Flávio Prado, que ele tem toda a razão. Enquanto que o Palmeiras é um time mais protegido, tem uma couraça, tem uma carcaça que vem da diretoria, pouco chega ao técnico Abel. Aqui no Flamengo
existe um fantasma rondando e isso precisa ser resolvido rapidamente. Esse fantasma é JJ, é Jorge Jesus, porque parte quer a volta do português, parte acha que o técnico Felipe Luiz pode entregar, dar mais e levar o Flamengo ao topo, ao sucesso. Mas enquanto que o Flamengo estiver vivendo essa turbulência de sempre ganhar, não só ganhar e jogar bem, esse fantasma vai continuar rondando o Flamengo, que é o Jorge Jesus. Então é preciso resolver isso de uma vez por todas. Ou alguém vem a público e diz, olha só, o Jorge Jesus não vem, nosso técnico é o Felipe Luiz até o final da temporada, ou então alguém chega e fala assim, ó, que vocês querem o Jorge Jesus? É essa a opção de vocês? É isso que vocês querem apostar? É isso que vocês querem investir? Então vamos testar, para acabar logo com esse, eu diria, movimento quase que utópico de achar, né? Quase que uma utopia, achar que o Flamengo do eventual Jorge Jesus do futuro vai ser o mesmo Flamengo de 2019. São outras peças, são outras características, você tem outros adversários jogando num padrão tão alto quanto o Flamengo. Então, eu acho que se o Palmeiras tem essa vantagem da regularidade, do equilíbrio, é um time que ganha fora de casa, que perde muito pouco, quando joga mal, empata, ou mesmo a gente ainda não vê no Flamengo. Então, para mim, eu vou repetir isso aqui no microfone da Jovem Pan. Acho que hoje, na fotografia de agora, se tem um time pronto para vencer alguma coisa grande, que pode ser Campeonato Brasileiro, que pode ser Libertadores da América, que pode ser Copa do Brasil, esse é o time do Abel, técnico do Palmeiras. Esse time é o Palmeiras. Tanto que eu sou o maior defensor, agora já sou o voto vencido, né, do Abel na seleção brasileira. Mas quiseram o Ancelotti, acho que foi uma tacada mais de marketing do que de realismo, de realidade da Confederação Brasileira de Futebol. Mas tem um time pronto hoje, jogando no seu limite, no seu máximo e dando alegria e retorno à sua torcida. Esse é o Palmeiras. Significa dizer que o Palmeiras vai ganhar tudo? Não sei, porque são muitas competições daqui pra frente. Campeonato Brasileiro só termina lá na frente. Libertadores da América também lá na frente. Tem o Mundial agora no meio do ano, que acho que nenhum brasileiro vai ter qualquer chance, vai ter a menor chance. Então, se eu tivesse que fazer uma fotografia do momento, acho que, Palmeiras está aqui, Flamengo está aqui, e os outros vêm um pouco mais atrás, viu, Pedro? Não foi um bom jogo mesmo, não. Mas antes da partida lá na Flamengo TV, a gente já comentava o seguinte: pelas escalações, não deve ser um jogo brilhante. Falta criatividade, falta gente para armar, para criar o jogo. Foi isso que nós vimos. O Palmeiras tem um bom elenco. Mas se você pegar as opções que o Flamengo tem mais opções. Eu acho que ter um bom elenco, e é o melhor da América, na minha opinião, porque não há tantas opções em outro time como tem no Flamengo, não significa dizer que o elenco não tem falhas. E está provado que o elenco do Flamengo, ele realmente tem uma deficiência, ele foi mal montado, né? E lembrando que esse elenco ele foi montado na gestão anterior pelo Marcos Braz. Desse elenco agora, quem chegou? O Juninho, que realmente, né, até agora não emplacou, e o Danilo. Saíram Davi Luiz, que não está bem, né? O tempo está provando no Fortaleza, o Gabigol, por tudo aquilo que aconteceu, e o Fabrício Bruno. O Flamengo ele tem realmente uma carência de meias para criatividade. Quando o Flamengo perde o Arrascaeta, isso há muito tempo, hein? O Flamengo sofre bastante. E quando perde o Arrascaeta e o Gerson, aí a coisa fica feia. Porque o Flamengo tem muitos pontas, jogadores de velocidade, jogadores de arranque, de drible, mas para criar alguma coisa fica difícil. E ontem o Flamengo não tinha Pulgar, que é um volante extremamente criativo, não tinha o Gerson, que é um jogador de qualidade e criatividade, e não tinha o Arrascaeta, que é o cara que arma tudo. E aí, quando não tem esses caras, não tem jogadores com essa característica. E os que tem são muito novos. O Matheus Gonçalves, por exemplo, ele é um jogador muito talentoso, mas ele não vem tendo uma sequência de jogos, e quando ele entrou no jogo ontem, ele não conseguiu desenvolver, principalmente por uma questão física.
O time do Botafogo é muito forte fisicamente, marca muito bem. E aí o Matheus Gonçalves praticamente não pegou na bola. Quem tem mais ali? O Joshua é um menino, um garoto que tem 17 anos, fez um gol contra o Botafogo da Paraíba. Eu até colocaria para jogar de novo contra o Botafogo da Paraíba agora no meio de semana para ele ir ganhando rodagem. O Lohan, ele ficou ontem no banco de reservas, ele está jogando bem no sub-20, ele era um bom jogador para entrar no jogo, ele poderia ter entrado no jogo, mas o Felipe achou que não deveria tê-lo colocado e tal, mas eu colocaria, porque ele vem jogando bem no sub-20 e ele tinha uma característica adequada para o jogo de ontem, porque ele é um jogador de força e boa técnica. Então o Flamengo, você vê, não tem. Tem o Lohan, mas o Lohan também ele não é um cara como o Arrascaeta, ele é um meia atacante. Então o Flamengo de fato precisa ter alguém com as características de criação quando o Arrascaeta não tiver, ou para jogar junto com o Arrascaeta, como era o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E tem jogadores, por exemplo, a Argentina continua fabricando meias, o Brasil não produz meias. Quem é o meia do futebol brasileiro? Arrascaeta, Alan Patrick, Ganso, Matheus Pereira. A partir daí eu já começo a ter dificuldade. Felipe Coutinho. Mas você reparou? Os brasileiros aí, Alan Patrick já tem mais de 30 anos. Coutinho tem mais de 30 anos e é um jogador que visivelmente nos últimos anos vem em declínio na carreira. O Ganso já é um veterano, né? Está caminhando para o final da sua carreira. O Arrascaeta sobra, mas o Arrascaeta é uruguaio. Brasileiro, os nossos times não revelam mais esse jogador. O Estevam, que está indo para o Chelsea no meio do ano, ele é muito bom. Ele é um meia, mas ele joga de ponta, mas agora ele está jogando mais como meia, mas na verdade ele é um ponta meia. Não é aquele meia clássico, não é o Arrascaeta, aquele cara cerebral que a bola cai no pé dele e ele cria as situações de jogo. O nosso futebol não tem isso, né? A nossa base, os nossos clubes, eles não estão revelando esse jogador. A Argentina continua revelando. Isso é um problema que tem que ser corrigido na nossa base. Nós precisamos desses jogadores, né? E o Flamengo precisa de um cara desse. Tanto é que já foi dito isso pelo próprio José Botto, que o Flamengo irá trazer alguém com essas características. E outra, o elenco do Flamengo, que repito, é o melhor da América, ele tem muitos pontas e se você for ver, são todos muito parecidos. Plata, que está fazendo falta, bom jogador, hein? Luiz Araújo, Michael, Cebolinha, todo mundo mais ou menos a mesma coisa. As características são semelhantes. E aí, quando não tem o Arrascaeta e você coloca esses caras juntos, Plata, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Cebolinha, quando coloca os 4, 5 para jogar, não sai nada. Por quê? Porque não é a característica deles. Eles não são criativos. Eles são velozes. Isso é tudo, nação. Essas foram as notícias de hoje. Até a próxima.